Meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez para nós iniciarmos aqui nesse momento a leitura do profeta Oséias. E eu te convido a fazer isso com todo carinho, temor no seu coração. Reúna a sua casa, procure aí um lugar agradável e vamos ler juntos o profeta Oséias. Vamos lá? Vamos orar? Deus, obrigado por esse encontro, pela graça de podermos iniciar o estudo do profeta Oséias. Alarga o nosso discernimento e percepção espiritual. Aguça, Pai, e os nossos ouvidos, dá-nos olhos para discernir e compreender, dá-nos um coração, Pai, preparado como terra boa para receber a semente da vida. É assim que nós oramos, te pedindo a tua bênção, no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Amados, o auge do profeta Oséias se deu no século VIII, o auge mesmo no terceiro quarto ali, do ano 750 ao ano 725, um pouquinho antes de Israel ser tomado cativo, ser levado cativo para a Síria. Então, nós vamos perceber que Oséias, ele profetiza durante um período longo, porque diz o texto, a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Oséias significa livramento, salvação. Observe que interessante o nome de Oséias. Oséias é a salvação não só para a esposa dele, Gomer, que era uma prostituta, mas quer dizer que ele é a profecia dizendo que Deus é a salvação e que pode livrar Israel. Aí diz o texto, foi dirigido a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá. E nos dias de Jeroboão II, filho de Joás, rei de Israel. Então, se eu pegar aqui os dias de Uzias, se eu falar para o livro segundo livro dos reis, a partir do capítulo 14, eu vou ver lá que Uzias, também chamado de Azarias lá, ele reinou 42 anos e foi um bom rei. Não, ele, juntamente com Jotão e juntamente com Ezequias, foram bons reis. Uzias e Acás e Jotão, simplesmente eles não tiravam os altos, os lugares de adoração aos ídolos deles. Mas foram bons reis. E Uzias reinou 42, Jotão 16, Acás 16, Ezequias reinou 29 anos. Se eu somar tudo isso, não dá mais de 100. Então, se eu pegar o auge mesmo aí, Jotão, Acás, 32 anos, se eu pegar parte do reinado de Uzias, parte do reinado de Ezequias, ou seja, Oséias não profetizou menos que 60 anos. Então, ele reinou muito. Ele foi contemporâneo de Isaías, ele foi nesse período de Jotão que Jonas reinou, Naum que Jonas profetizou, que Naum também profetizou. Então é um período longo. E aqui nós vamos perceber que ele profetizou mais para as 10 tribos do norte, chamadas de Israel, às vezes chamada de Efraim, que era o nome da maior das 10 tribos do norte, Efraim. Mas é para ali que ele profetiza. Ele não profetiza para o sul, para Judá e Benjamim que está cá embaixo. Embaixo no sentido do mapa, porque era a parte alta, geograficamente era a parte alta, elevada. Quem ia para Jerusalém estava subindo. Ele profetiza nos reis de Jeroboão, que não foi um bom rei, mas cresceu, alargou a cidade, ganhou paz, esticou mais, em função de que Israel estava já sozinho nesse período. E na sequência de Jeroboão só veio reis ruins, Zacarias, Salém, Menahem, veio Peca, e depois veio o último que foi Oséias. Foi no período do rei Oséias que eles foram levados cativos. Bom, então esse é o cenário. E aqui vai dizer, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando do Senhor. Ou seja, ainda que muitos queiram trabalhar essa questão de tomar mulher de prostituição e ter filhos de prostituição como uma parábola,
você lendo o texto, você não percebe isso que é uma parábola. Você não vai perceber isso. O que se vai perceber é que, de fato, Oséias, durante esses mais de 60 anos que ele profetizou, ele teve uma esposa, casou normalmente. E no processo, assim como Deus tirou Israel do Egito, entre aspas, num encontro, numa relação conjugal, e fez crescer Israel, Israel se prostituiu, assim também foi Oséias. No processo, essa mulher dele, Gomer, se tornou uma mulher de prostituições e teve filhos de prostituições. Então eu não quero trabalhar aqui com uma parábola, com uma alegoria. Não, isso aqui para mim é real. E Oséias teve uma mulher de prostituições porque Oséias era a profecia viva. O nome dele é salvação, é livramento. Assim Deus é para Israel e é para qualquer um de nós, né? E ele tomou essa mulher, casou com ela, e no processo ela foi se pervertendo, se entregando aos amantes, separa-se dela, torna a buscá-la e aí mantém relação com ela. Verso 3, foi-se, pois, tomou a Gomer, que significa falhar, em alguns momentos no hebraico significa também consumir, né? Era filha de Diblaim, né? Que significa pasta de figos ou figos secos prensados, né? E ela concebeu e lhe deu um filho. Vamos lá, vamos ver esse filho que deu para ela, né? Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Bom, a história do vale de Jezreel, você vai perceber muito esse nome aqui. Vai aparecer frequentemente esse nome Jezreel, mas no sentido negativo daquela profecia de Jeú que ele se fez autocumprir na vida dele. Tipo assim, o que Deus disse que a casa de Acabe, do rei Acabe, seria destruída, ele falou assim, então eu vou cumprir essa profecia. E ele força a profecia, e lá nesse vale de Jezreel, ele pratica esse massacre, ele destrói toda a descendência de Acabe no vale de Jezreel. Jezreel, o nome parece muito com Israel. Significa Deus semeia, Deus espalha. Então, da mesma forma que Israel cresceu e foi semeado na terra por Deus e cresceu, da mesma forma que nesse momento Jezreel, Deus pegaria Israel e espalharia Israel pelas nações. Então, observe que o nome é interessante. E diz que é neste vale que ele vai fazer cumprir. Ele vai quebrar o arco de Israel, vai tirar o poder, vai quebrar o poder de Israel lá nesse vale de Jezreel, onde Jeú extermina toda a descendência de Acabe. É um massacre, é algo maligno e perverso. Mesmo existindo uma profecia com respeito à casa de Acabe, ele se fez a profecia cumprir na vida dele. Ele fez cumprir. Bom, vamos continuar porque tem muita coisa para a gente ler. Verso 6. Tornou ela, Gomer, a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Aí você percebe que ele tem um segundo filho, que é uma menina, põe o nome de desfavorecida, ou seja, sem compaixão, sem misericórdia. Não teria mais a compaixão, a misericórdia de Deus Israel. Ou seja, Israel pecou tanto, se deu tanto para os seus amantes, que entornou o caldo. E a cidade e a nação foi levada cativa e oprimida. Então você percebe que Oséias, ele está sendo a profecia. Oséias é a profecia viva, encarnada, ganhando vida. Ou seja, durante esse período de 60 anos de profecia, mais ou menos o auge, nos 25 anos de auge dele, todo israelita que visse Oséias, ele ia enxergar ali a relação dele com Deus. Porque assim como Oséias tomou uma mulher de prostituições e a amou, e quanto mais ele a amava, mais ela ia atrás dos seus amantes,
Assim também aconteceu com Deus. Quanto mais Deus amava Israel, mais Israel corria atrás dos seus amantes numa prostituição espiritual. Mais ele se entregava a Baal, aos deuses derivados de Baal, os Baalins, nos altos, nos montes, em orgias, em perversões tremendas. É o que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Como que acontecia isso? Porém, ele diz no verso 7, da casa de Judá eu me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ou seja, de Judá lá, que está tendo bons reis, eu os salvarei, eu os livrarei de todo o levante da Síria, de quem quer que se levante contra eles. Mas eu os livrarei pelo meu poder, pela minha graça, pela minha misericórdia, porque eu sei livrar, eu sei salvar. Então, amados, tem momentos na história da gente que não dá para a gente querer resolver as coisas na força, politicamente, forçando, brigando, raivosamente, não. Nesse momento a gente tem que entender que é Deus que nos salva. Tem momentos na terra que eu tenho que confiar no Senhor e fazer de Deus o meu advogado, defender e fazer justiça por mim e pela nação. Eu não posso de perseguido passar a ser um perseguidor. Eu não posso usar as mesmas armas do mundo. As maiores vitórias de Israel aqui no passado não vieram pela força, pelo grande exército, mas pelos livramentos que vieram do céu. E Deus os livrou e abençoou. Então Deus profetiza, Oséias diz que o reino sul, Judá, seria livrado pelo poder do Senhor, pela graça de Deus. E diz ainda o verso 8, depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu novamente Gomer, deu à luz um filho, novamente deu um filho. Então isso aqui é um processo. Você observe que entre um versículo e outro, tem um tempo muito grande. Fique atento nisso, viu, gente? Então ele diz o texto, depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias no verso 9, põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Aquela relação de amor, da graça, de que Deus pega Israel pequenininho no deserto, traz para si, põe na terra boa e os espalha e os faz crescer ali. Israel então trai Deus com todos os deuses pagãos ali, dos cananeus, dos sírios, dos tírios, dos fenícios, dos babilônios, todos os deuses possíveis que tinha, eles adoravam. Em cultos de prostituição, com festas, com bacanais, com orgias. Sim. Então essa relação é quebrada, não por conta de Deus. Deus é sempre propício à terra, amoroso e misericordioso, mas por conta da cegueira de Israel, que se entrega a este mundo de morte. E aí Israel se perde, de forma que o terceiro filho de Oséias recebeu o nome de não meu povo, ou seja, vocês não são mais meu povo. Vai atrás dos deuses de vocês. Pede para ele, esses deuses que vocês adoram nos montes aí, nos altos, para eles virem e livrar vocês. Vai lá, vocês querem viver assim? Então, colha, viva com as consequências. Eu vou tirar minha mão, vou entregar vocês, está aqui a carta de divórcio, estou saindo fora, então viva assim, colha as consequências dos seus atos. Aí vem o verso 10, que diz assim, todavia, no entanto, entretanto, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Então, entre o verso 8 e o verso 9 e o verso 10, você percebe que Deus já fala assim, vai vir, serão espalhados, serão levados cativos, mas lembrem, eu tenho um remanescente. Eu vou continuar abençoando vocês por mim, por minha misericórdia, pela minha fidelidade. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá agora, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, se ajuntarão novamente, reino norte, reino sul, e constituirão sobre si uma só cabeça, um só rei,
e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor, não desfavor. Aí eu pergunto para vocês, do ano 722 que Israel foi espalhado, levado para a Síria, de lá para cá, onde que houve essa união novamente? Vocês esperam essa união na terra, fisicamente? Diz do reino de Israel, o reino norte e o reino sul? Vocês esperam novamente que essa profecia, que Israel cresça? Israel não foi crescendo, ele foi diminuindo, achatando, perdendo seus homens de guerra. Ou seja, essa profecia do verso 10, do verso 11, ela só se cumpre em nós e em Jesus, porque Israel de Deus não tem a ver mais com a carne, mais com o coração. Todo mundo que crê em Jesus, de fato, é Israel espiritual de Deus. Só em Jesus que todos nós israelitas espalhados em toda a terra somos unidos novamente em Cristo Jesus. Essa profecia se cumpre em Jesus. Jesus é esse rei de Israel que veio e reinou em amor, trazendo todos de volta. Tudo converge para Jesus. Agora em Jesus a graça volta. Eu sou o favor de Deus, eu sou favorecido, eu sou o povo de Deus, eu não sou mais um bastardo, eu tenho um Deus que me ama. Eu encontro todos os dias, você encontra todos os dias o favor de Deus, é só buscá-lo. Então essa profecia ela só se cumpre espiritualmente em Cristo Jesus, porque o que é o Israel de Deus? É aquela regiãozinha pequenininha lá no Oriente Médio, só aquilo? Não! O Israel de Deus está espalhado em todos os cantos agora, nas montanhas geladas, nas florestas, no meio dos povos animistas, dos povos tribais, entre os indígenas, quilombolas, ciganos, entre todos os povos da terra, na África, nos grandes centros urbanos, está ali nas favelas, nas vielas. O povo de Deus está em todo canto, porque todo mundo que crê em Jesus e anda com Jesus, ele é a igreja de Deus, ele é Israel de Deus, ele está congregado, ele é povo de Deus, ele recebe favor de Deus. Eu encerro aqui, eu quero orar com vocês, porque assim como Oséias significa livramento, salvação, Deus é a salvação. Deus é o único que pode te livrar e trazer-nos de volta. E nós, Israel, quem quer que seja, jamais vai encontrar prazer e vida nos braços de outro, se entregando a outro. Porque nós só temos um marido, nós só temos um noivo, Jesus. É Deus que nos desposa em Cristo Jesus, casa conosco. Então não traia Deus, não faça como Israel. Em Jesus, seja fiel, seja igreja de Deus habitada pelo Espírito, seja o santuário do Deus vivo, cujo Espírito vive dentro. Vamos orar nesse instante. Deus, obrigado pela graça de estarmos aqui, ó Deus, lendo o capítulo 1 de Oséias. Obrigado pelo privilégio que temos de te servir em amor, de te adorar de todo o nosso coração e beber da fonte e alimentar-nos de ti e saber que o Senhor está aqui. É Deus de graça e é Deus de bondade. Ó Deus, abençoe as nações, abençoe Israel do Senhor em todos os cantos. Ó Deus, abençoe o Israel físico, o geográfico, abençoe o Israel espiritual do Senhor espalhado em toda a terra. Aqueles que estão afastados de ti, adorando esses outros deuses pagãos deste mundo, traga-os de volta em adoração sincera ao Senhor. Ministra sobre nós a tua paz. Sim, Pai, que cada coração se abra para esse encontro com a vida que é o Senhor. Que essa festa, que essa celebração, que essa ceia aconteça agora no interior de cada um, nesse grande, Pai, nesse grande momento de festa, de conjugalidade com o Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis. Guarda as nossas casas, guarda os teus filhinhos que estão distantes, se sentindo, ó Deus, não povo do Senhor, se sentindo desprezados, sem o favor do Senhor. Sim, Pai, porque o Senhor é o Deus que ama o desprezado, que abraça o inabraçado. Tu és o Deus que restaura o caído. Então ministra agora e faz com que cada um se sinta nesse instante povo do Senhor, alcançados pelo favor e pela tua misericórdia. Obrigado por esse momento.
É assim que nós repreendemos todo o mal. Abençoamos cada vida, cada família, em nome de Jesus. Amém, amém.